Eu tinha 16 anos quando eu resolvi sair de casa porque eu não me dava bem com a minha mãe de jeito nenhum, sabe? Era um inferno viver com ela. Só que nesse tempo eu conheci um rapaz que ele tinha exatamente a mesma idade que eu. E ele me convidou pra morar com ele. A avó dele tinha uma boa condição financeira, então ela tinha várias casas e ela resolveu dar uma dessas casas pra gente morar. Como foi ela que criou ele tinha ela como mãe, então automaticamente ela era minha sogra. E uma dessas casas que ela deu pra gente ficava um pouco distante, sabe? Ficava em uma outra cidadezinha, um pouco distante de onde ela morava. E a única condição que ela impôs pra deixar que a gente morasse juntos, sozinhos lá e tal, é que a gente não parasse de estudar, já que a gente ainda era novinho e tal, ainda estávamos no ensino médio. E até aí tudo bem, nós fomos morar juntos e continuamos estudando. De início até que era ok, a gente conseguia conciliar a casa, a escola, tudo. E ela queria estar visitando a gente todo mês. Pelo menos uma vez, um mês ela queria ir pra lá e ficar passar uns dias com a gente e tal. E no início pra mim não tinha problema nenhum. Ela sempre me tratou muito bem e tal, mas não demorou muito pra ela começar a mostrar quem ela realmente era. Tipo assim, ela que sustentava a gente, né? Ela tinha dado a casa, ela mandava comida, dinheiro e tal, porque ela não queria que a gente trabalhasse, ela queria só que a gente estudasse. Então era ela que sustentava a gente. Então assim, quando ela começou a implicar comigo, eu não podia falar muita coisa, porque eu tava dependendo dela, né? Eu tava vivendo às custas dela. Então tudo que ela falava, eu tinha que calar minha boca e aceitar. Só que as implicâncias dela foram ficando maior, sabe? Eu não podia fazer absolutamente nada dentro de casa, que tudo tava errado. Se eu varria a casa, tava errado. Se eu passava pano na casa, tava errado. Se eu fazia uma comida, tava errado a forma como eu tinha temperado a comida. Qualquer coisa que eu fizesse dentro da casa era motivo de implicância, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse, eu tava fazendo errado. E como eu não falava nada, né? Eu só aceitava, ela entendeu que ela podia continuar me maltratando e me humilhando cada vez mais. Então chegava a pontos que ela me ofendia, que ela me xingava, que ela dizia que eu não servia pra nada, que eu não prestava pra fazer nada, que eu não sabia fazer nada, que eu era uma péssima mulher, que eu era uma péssima nora, que eu era uma péssima dona de casa. E o tempo todo ela me humilhava, gente. Ela falava coisas absurdas. Só que ela falava sempre na frente do meu namorado, né? Do meu marido e tal, sei lá. E ele nunca falava nada. Ele simplesmente, tipo, fingia que não tava escutando nada o tempo todo. Ela me ofendendo e tal. E ele via que eu ficava mal com aquela situação. Porque apesar de eu não fazer nada, não falar nada na hora, depois eu ficava super triste. Eu começava a chorar e tal. Porque eu não entendi o porquê que ela implicava tanto comigo. E ele via que aquela situação me deixava muito mal, mas ele nunca falava nada, ele nunca me defendia, ele nunca, tipo, nem sequer falava pra ela, ei, poxa, pega um pouquinho leve, ela tá aprendendo, ou se tá errado, ensina nada. Ele não falava nada, nada, nada. E aquilo era uma das coisas que mais me deixavam triste, porque ele via que era uma coisa que me magoava muito e ele nunca falava nada. Enfim, terminamos o ensino médio, né? E aí eu comecei a ir atrás de um emprego. E quando eu consegui um emprego, gente, ela implicava demais. Ela falava pro meu namorado que era pra ele me tirar do emprego, porque aquilo ia atrapalhar minha vida, porque eu não tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar só dentro de casa e tal, que era ruim, e que não precisava preocupar com dinheiro porque ela ia bancar a gente. Mas a que custo, né? Ela queria bancar a gente e me humilhar ao mesmo tempo. Tipo, ela não queria que eu trabalhasse porque ela queria continuar me controlando, sabe? E se eu trabalhasse, logo eu ia ter meu dinheiro e logo eu não ia precisar mais da ajuda dela. Mas ela ficava infernizando meu namorado pra que ele me tirasse do meu trabalho. E aí conseguiram me tirar do trabalho. E aí ela começou a falar que era pra eu ir atrás de um curso técnico, de um curso superior, que ela ia pagar e tal, que era pra eu preocupar em me estudar e tal. Eu não entendo. Ela queria que eu estudasse, mas não queria que eu trabalhasse. Então, enfim. Falei, tá, né? Não tem muita coisa a se fazer, eu dependo dela e se ela quer pagar pelo menos isso pra eu sair de casa. E eu fui pro curso. Eu me inscrevi lá em um curso técnico, né? Só que lá eu conheci um rapaz. Logo, ele virou meu melhor amigo e não demorou muito pra ele começar a falar que tava apaixonado por mim, que tava gostando de mim e tal. E ele sabia todas as condições em que eu vivia, como era a minha relação com a minha sogra, como era a minha relação com meu marido, tudo. E ele estava disposto a me tirar daquela situação. E eu também tava gostando muito dele. A gente se apaixona pela forma como a gente é tratada, né? Quando tem uma pessoa que te trata ruim e uma outra que vem e te trata do jeito que você sempre quis, que você sempre sonhou, não é difícil se apaixonar, né? E eu também tava gostando muito dele. E ele tava disposto a me tirar de lá. E a gente começou a se envolver, né, de forma errada, eu ficava com medo de contar e tal. Só que teve um conhecido que viu nós dois no nosso curso ficando e contou pro meu marido, né, entregou que eu estava tendo um caso lá. O meu marido, quando descobriu, transformou a minha vida em um inferno. Sabe o que ele fez? Ele me trancou dentro de casa pra que eu não saísse, não falasse com ninguém, nem tivesse contato com esse rapaz com quem eu tava ficando. Parte 2.